Que tal abrir um baú de tesouros hoje? Porque a gente vai mergulhar fundo num clássico absoluto dos anos 80 para descobrir um lado da história que muitos fãs, mas muitos mesmo, nunca conheceram. Nossa, essa frase ela transporta a gente direto para as Docas Gun, para uma aventura que marcou uma geração inteira. Mas e se a história que a gente viu na tela for só uma parte do mapa do tesouro? Pois é, lançado em 1985, Os Goonies foi muito mais que um filme. Foi um verdadeiro evento cultural. Uma mistura, assim, perfeita de aventura, comédia, piratas e, claro, muita amizade. E não é pra menos, né? Dá uma olhada nesse time de peso por trás de tudo. Com Spielberg criando a história, Chris Columbus no roteiro e o Richard Donner na direção, o sucesso era praticamente garantido. Uma verdadeira equipe dos sonhos. E a trama toda é movida por uma urgência muito real. As casas dos Goonies, lá nas Docas Gun, estão prestes a ser demolidas para construir um campo de golfe. A caça ao tesouro não é só por diversão não, hein? É a última esperança deles. Bom, e é justamente aqui que a nossa busca pelo tesouro começa a revelar um segredo. Muita gente não sabe, mas junto com o filme foi lançado um livro, uma adaptação em romance escrita por James Caan. E o que torna isso tão especial é que o livro não foi uma coisa feita depois. Ele foi criado em paralelo, ao mesmo tempo. Enquanto o roteiro do Chris Columbus ganhava vida nas filmagens, o James Caan estava transformando tudo aquilo em prosa. Isso quer dizer que o livro captura a essência da história original, sabe? Antes de qualquer corte ou edição que rolou pro cinema. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão de dobrões de ouro, né? Se a fonte é a mesma, o resultado deveria ser idêntico. Mas a resposta é um sonoro não. E as diferenças são simplesmente fascinantes. Então vamos lá, para a maior, a mais impactante de todas as diferenças. A perspectiva. O livro nos joga direto para dentro da cabeça de um dos Goonies. Então, o ponto crucial é esse. O filme dá pra gente uma visão meio que de fora, pulando de um personagem pro outro. Já o livro é um diário de aventura pessoal. Tudo é filtrado pela asma, pela esperança e pela coragem do nosso líder, o Mike Walsh. E isso muda completamente a dinâmica, principalmente em como a gente vive os apuros do gordo, com os Martelli. No livro, só ficamos sabendo o que aconteceu com ele quando ele mesmo conta pra todo mundo. Essa mudança de perspectiva cria uma intimidade que o filme, pela própria natureza dele, não consegue ter da mesma forma. A gente sente as dúvidas do Mike, as paixões dele, os medos, de um jeito muito mais direto. A narração é cheia de desvios, de comentários pessoais, dando a impressão de ouvir a história sendo contada com todo aquele entusiasmo por alguém que viveu aquilo tudo. Agora, vamos ao tesouro escondido de verdade. Se a perspectiva do Mike é o mapa, o conteúdo exclusivo do livro são as joias. O livro inclui cenas que foram filmadas, mas acabaram cortadas da versão final do cinema. É isso mesmo que está escrito aí. A famosa cena do polvo gigante, que virou uma lenda entre os fãs, está aqui, com todas as letras. E além disso, o livro resolve um pequeno furo do filme, como é que a aventura durou da tarde de um dia até a manhã do outro. Uma cena na jangada onde eles conseguem descansar explica isso direitinho. E o tom geral também é um pouquinho diferente. O livro não tem muito medo de ser um pouco mais picante, vamos dizer assim. Ele se aprofunda mais em alguns temas que o filme só dá uma sugestão. E olha só como isso ilustra bem a diferença. Por exemplo, o jeito como o Mike descreve a Steph é bem mais direto sobre a reputação dela entre os garotos. E a cena do beijo entre o Mike e a Andy, quando ela acha que tá beijando o Brand, é descrita de uma forma muito mais intensa, muito mais detalhada no livro. E essa é, sem dúvida, uma das adições mais valiosas. O filme termina com o navio pirata indo embora, aquele final icônico. Mas o livro nos dá um gostinho do que aconteceu logo em seguida. O epílogo é construído de uma forma genial, usando recortes de jornais que contam como a descoberta do tesouro e dos Fratelli repercutiu na cidade e no mundo. Ele dá um fechamento pra gente, uma sensação de que a aventura deles realmente mudou tudo. Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: qual é a melhor versão? A questão, na verdade, não é bem essa. Cada uma oferece uma experiência única e que complementa a outra. E é muito legal ver que, aqui no Brasil, existem edições incríveis. A Dark Side Books, por exemplo, lançou umas versões de colecionador lindíssimas, com pôsteres e capas que formam o mapa do tesouro. Isso só mostra o carinho que todo mundo tem por essa história em todas as suas formas. No fim das contas, é isso. O filme é a aventura cinematográfica que a gente ama, cheia de ação, de humor visual,
Já o livro é a jornada interior, o aprofundamento dos personagens e a versão, digamos, definitiva da história, com todos os detalhes. Juntos, eles formam a experiência completa de Os Goonies. E agora, essa pergunta final fica no ar. Para descobrir a resposta, talvez seja a hora de pegar uma lanterna, um mapa e mergulhar nas páginas desta incrível aventura. Aí, cada fã pode decidir por si mesmo. Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a nossa análise se debruça sobre um verdadeiro marco cultural dos anos 80. Uma história que, nossa, ecoa na memória afetiva de muita gente. Os Goonies. Claro, todo mundo lembra do filme, né? Aquele de 1985, joia da Sessão da Tarde, direção do Richard Donner, história do Spielberg, roteiro do Chris Columbus. Mas o que talvez nem todo mundo saiba assim com a mesma profundidade é da existência da novelização escrita pelo James Caan e que saiu, na mesma época. Ambas as obras, filme e livro, elas nasceram quase que em paralelo, sabe? A partir do mesmo argumento. E é justamente essa origem, essa coisa compartilhada, que levanta a questão central da nossa discussão aqui hoje. Será que o livro de Os Goonies consegue ir além de uma simples adaptação, oferecendo uma camada extra de profundidade, uma perspectiva única que justifica a leitura mesmo para quem já ama o filme de paixão? Ou, no fim das contas, ele se revela uma experiência essencialmente redundante, ecoando o que a gente já viu na tela sem acrescentar um valor, assim, indispensável? Uma pergunta excelente, viu? Porque ela toca bem no cerne da relação entre literatura e cinema, ainda mais quando a gente fala de obras tão icônicas como essa. Bom, da minha parte, eu irei defender a ideia de que a novelização do James Caan não apenas complementa, mas enriquece e, olha, expande consideravelmente o universo dos Goonies. Ela apresenta méritos próprios que, para mim, a consolidam como uma experiência distinta e muito valiosa. Entendo. Já a minha perspectiva é um pouco diferente. Apesar de a novelização ter lá seus atrativos, suas curiosidades, eu acho que o filme de 85 já condensa a essência da história de uma maneira mais vívida, mais eficaz, sabe? O livro, nesse sentido, ele funcionaria mais como um item interessante de colecionador ou uma leitura complementar para quem é muito fã, mas não como algo, assim, essencial para capturar a verdadeira alma da aventura dos Goonies. Pois bem, deixa eu começar então minha argumentação. Quero destacar que, embora o livro siga, sim, de perto a trama que a gente conhece do filme, a experiência que ele proporciona é fundamentalmente diferente. E eu diria até mais rica em certos aspectos. O principal diferencial, para mim, está na escolha narrativa do James Caan. Ele conta a história inteira pela perspectiva de primeira pessoa do protagonista, o Mike Walsh. E isso, olha, não é um detalhe menor, não. Essa escolha simplesmente nos dá acesso direto e restrito aos pensamentos dele, às angústias, como a preocupação constante com a asma, a visão particular dele sobre cada membro do grupo Goonie, o medo genuíno que ele sente dos Fratelli e até mesmo a forma como ele percebe aquela ameaça mais abstrata, né, dos empresários querendo destruir as docas Goonie. Essa imersão na mente do Mike resulta num desenvolvimento de personagem assim muito mais aprofundado. Não só dele, mas de todo o entorno, porque a gente vê tudo pelos olhos dele. É algo que o cinema, pela sua natureza visual externa, simplesmente não consegue replicar com a mesma intensidade. Além disso, o livro acaba funcionando quase como uma versão definitiva, ou talvez uma versão estendida da narrativa. Ele incorpora cenas que foram filmadas, mas que ficaram de fora da edição final do longa. A famosa, ou infame, para alguns, cena da luta com o polvo gigante, ela está presente ali, oferecendo um obstáculo a mais na jornada. Tem também uma cena crucial numa jangada improvisada, onde os Goonies têm um momento de respiro, sabe? E que serve para justificar de forma mais lógica a passagem do tempo. Porque no filme, a aventura parece acontecer numa velocidade quase irreal, né? De uma tarde para a manhã seguinte. O livro também ousa tocar em temas da sexualidade adolescente de forma um pouco mais aberta, como nas descrições que o Mike faz da Steph, ou na tensão do beijo com a Andy, e, de um jeito muito interessante, ele resolve a ausência temporária do gordo Chunk da trama principal,
dedicando a ele um capítulo próprio narrado por ele mesmo, detalhando o cativeiro e a relação tragicômica dele com o Sloth e os Fratelli. Tudo isso, somado ao cuidado editorial que o livro geralmente recebe nas reedições, como as da Dark Side Books que as fontes mencionam, reforça a ideia de que ele não é um mero subproduto. Ele é um artefato cultural com valor intrínseco, uma exploração mais detalhada, mais matizada desse universo que definiu tanto o espírito aventureiro dos anos 80, essa coisa que a gente vê ecoar até em obras mais recentes, talvez. Eu vejo a questão por um ângulo um pouquinho distinto. É inegável, claro, que livro e filme compartilham a mesma espinha dorsal, a mesma história base. Mas é fundamental a gente lembrar, como as fontes que a gente analisou apontam, que eles foram concebidos quase simultaneamente, sabe? A partir do mesmo argumento do Spielberg e do roteiro do Columbus. Para mim, essa origem paralela é a chave para entender a grande similaridade na estrutura, na narrativa. E é bem aqui que a minha posição se firma. O filme consegue capturar a magia, sabe? Aquele encanto quase palpável de Os Goonies de uma forma mais potente, mais imediata. E eu arrisco dizer, mais adequada à própria natureza da história. A dinâmica do filme, por exemplo, logo na apresentação inicial dos personagens, nossa, é um primor de concisão, de eficácia visual. Em poucos minutos, sem precisar de longas descrições, a gente como espectador capta a essência de cada Goonie. A inventividade do Data, a loquacidade do Bocão, a gula e o desespero cômico do Gordo, a liderança meio hesitante do Mike. O livro, por depender da palavra escrita, naturalmente tem um ritmo inicial mais lento nesse aspecto, né? Pode parecer um pouco arrastado para quem já tem a imagem vívida dos personagens na mente. A visão do Spielberg e do Columbus, tão emblemática daquele cinema de aventura juvenil dos anos 80, com aquela mistura de humor, perigo, amizade, ela parece encontrar sua expressão máxima na tela. Na sinergia entre a imagem, a trilha sonora e as atuações, que são memoráveis do jovem elenco. As cenas extras que estão no livro, como a do povo ou a da jangada, Sim, são curiosidades interessantes. sim, são. Um prato cheio para o fã mais dedicado que busca cada fragmento desse universo. No entanto, eu as vejo mais como complementares, não essenciais. Elas não alteram de forma fundamental a experiência central, que é a busca pelo tesouro do Willy Caolho, a força da amizade diante da adversidade, a luta contra os vilões e a ameaça iminente sobre as casas deles. O filme funciona maravilhosamente bem sem essas cenas, talvez até melhor, se a gente pensar que o povo foi cortado justamente por destoar um pouco do tom geral da aventura pirata, né? Portanto, para o espectador que já ama o filme, que já se conectou com aquela energia toda, o livro pode sim soar redundante em vários momentos. Ele não oferece uma reviravolta ou uma perspectiva tão radicalmente nova que o torne indispensável para apreender a essência de Os Goonies. A experiência cinematográfica, nesse caso específico, me parece mais coesa, mais impactante e, finalmente, mais definidora do legado da obra. Entendo perfeitamente o argumento da origem paralela e da eficácia visual do cinema, claro. Contudo, eu discordo que a similaridade estrutural implique necessariamente redundância ou falta de valor essencial no livro. A estrutura pode ser a mesma, ok, mas a textura da experiência é completamente diferente. Veja bem, a profundidade que a narração em primeira pessoa do Mike oferece não é um mero enfeite, um detalhe a mais. Ela reconfigura a maneira como a gente vivencia a história. Pensa só nas pequenas digressões dele, nos momentos em que ele reflete sobre o significado da amizade, sobre o medo da separação que a possível demolição das docas representa, sobre a injustiça social que ele percebe na atitude dos mais ricos. A gente tem acesso não apenas aos eventos externos, mas ao turbilhão interno de um pré-adolescente asmático que se vê quase por acaso liderando uma última aventura desesperada para salvar o mundo dele. As fontes destacam como o livro consegue aprofundar o desenvolvimento de todos os personagens, porque a gente vê eles filtrados pela percepção sensível e particular do Mike. Ele nota detalhes, ele expressa sentimentos sobre os amigos, a admiração pelo Brand, a impaciência com o Bocão, a preocupação com o Gordo que o filme só sugere visualmente. Não se trata apenas de seguir a trama, entende? Mas de vivenciá-la com uma intimidade emocional que o filme, por mais brilhante que seja na sua construção visual, no seu ritmo,
ritmo, não consegue oferecer da mesma maneira. É quase como o teu próprio Mike contando a história diretamente pra você, com as hesitações dele, as percepções dele. Esse ponto sobre intimidade é interessante, não dá para negar. Mas será que essa mesma intimidade, essa imersão constante nos pensamentos do Mike não acaba por sacrificar um pouco o ritmo e a dinâmica que são tão cruciais para uma história de aventura como os Goonies? O filme tem uma urgência, sabe? Uma energia contagiante que te puxa para dentro da ação desde os primeiros minutos. A apresentação dos personagens que eu já mencionei é um exemplo claro de como o cinema pode ser eficiente em estabelecer personalidades e conflitos rapidamente, usando recursos visuais, sonoros. Em poucos minutos você sente a dinâmica do grupo, a ameaça iminente. O livro, por sua natureza textual, ele precisa dedicar mais tempo, mais palavras para construir essas mesmas impressões. E voltando à questão da redundância, a espinha dorsal da aventura, a descoberta do mapa, decifrar as pistas, as armadilhas mortais do Willy Caolho, o confronto tenso com os Fratelli, a descoberta do tesouro, tudo isso é apresentado de forma, virtualmente idêntica nas duas mídias. O filme comunica a essência da aventura, a pressão do tempo, a camaradagem sob fogo de maneira extremamente eficaz e memorável. A profundidade psicológica adicional que o livro oferece é, sim, um bônus apreciável para quem busca mais camadas, mas eu não considero que ela altere substancialmente a mensagem central ou o arco narrativo que o filme já estabeleceu de forma tão icônica. O filme entrega o pacote completo da aventura, na minha visão. Eu já vejo essa profundidade não como um bônus, mas como um elemento que confere maior coesão e, vamos dizer, lógica interna à narrativa, algo que enriquece a experiência como um todo. As cenas adicionais, por exemplo, elas não são meras curiosidades para fãs, não. A cena da jangada, como as fontes indicam e eu mencionei antes, ela resolve uma questão de verossimilhança temporal que no filme fica meio em aberto, sabe? Dando um respiro necessário e justificando a passagem das horas. O epílogo do livro, que inclui recortes de jornal sobre as repercussões da aventura, oferece um fechamento mais completo, mais satisfatório para o destino dos personagens e das docas Goon. Até mesmo a controversa luta com o polvo, dentro do contexto do livro, ela funciona para adicionar mais um obstáculo, testando a resiliência e a capacidade de improvisação do grupo de um jeito diferente da perseguição humana dos Fratelli. Serve como mais um momento de tensão e superação coletiva, reforçando o tema da união. E quanto ao tom ligeiramente diferente, mais franco em relação à sexualidade adolescente, eu enxergo isso como um ponto de interesse adicional, um reflexo talvez mais autêntico das conversas e curiosidades daquela faixa etária, algo que o filme, talvez mirando uma classificação etária mais ampla, naturalmente suavizou. Isso não diminui o filme de forma alguma, claro, mas confere ao livro uma camada de realismo, de complexidade que o diferencia. Mas aí eu questiono, essas adições realmente melhoram a história na sua essência? Ou elas só alongam a narrativa, talvez, desnecessariamente? O filme é frequentemente elogiado justamente pelo ritmo ágil, pela capacidade de manter a tensão e o interesse sem se perder em subtramas ou detalhes excessivos. Ele funciona como uma máquina de aventura bem azeitada. A necessidade de explicar detalhadamente a passagem do tempo ou de inserir um monstro marinho que, convenhamos, destoa um bocado do tom geral da caça ao tesouro pirata, isso pode ser visto até como um enfraquecimento dessa concisão narrativa, não? A eficácia do filme reside em grande parte na habilidade dele de criar uma sensação de aventura contínua, quase sem fôlego. E sobre o tom, essa abordagem mais direta da sexualidade no livro, embora talvez mais realista, pode, para muitos espectadores, quebrar um pouco daquela nostalgia mais pura e, digamos, inocente, que está tão fortemente associada à memória afetiva do filme. Ânsia ou adolescência pela televisão. O filme encontrou um equilíbrio tonal que provou ser extremamente eficaz e duradouro para um público muito vasto. O livro, ao ajustar esse equilíbrio, ele arrisca perder um pouco dessa universalidade nostálgica, que é parte integral do fenômeno Goonies. Concordo que o filme é dinâmico e visualmente impactante. A forma como ele apresenta a camaradagem dos Goonies, a ameaça constante dos Fratelli e a pressão da demolição das docas é, sim, inegavelmente poderosa na tela.
No entanto, a experiência narrativa que o livro oferece, ela engaja o leitor de uma maneira diferente, talvez mais introspectiva. A tal da intimidade, a conexão que se estabelece com o Mike enquanto narrador é singularmente profunda. É como se a gente estivesse ouvindo a história diretamente de um amigo, com todas as suas dúvidas, medos, percepções subjetivas. Sim, o início pode demandar um pouco mais de paciência, por ser mais descritivo, eu admito isso. Mas essa construção inicial é fundamental para a gente compreender a fundo as motivações e a dinâmica interna do grupo antes da aventura começar para valer. E a solução narrativa para as aventuras paralelas do Gordo, dando a ele sua própria voz num capítulo específico, é um exemplo claro de como o livro adapta a estrutura narrativa de forma inteligente para o formato literário, mantendo o leitor engajado em todas as frentes da história sem perder o foco central. É uma forma diferente e, a meu ver, igualmente válida e recompensadora de vivenciar a mesma aventura. Por outro lado, a gente não pode ignorar que a agilidade do filme não é só uma questão de velocidade, mas também de como ele consegue transmitir emoção e personalidade de forma instantânea, visual. A atuação carismática do elenco jovem, a direção de arte que cria aqueles cenários subterrâneos memoráveis, a trilha sonora icônica do Dave Grusin. Todos esses elementos combinados criam uma atmosfera audiovisual única, que é parte indissociável da experiência Goonies. O livro pode descrever detalhadamente os sentimentos do Mike, sim, mas o filme nos mostra a camaradagem nos gestos, nos olhares, o perigo na expressão dos atores, na música tensa, a maravilha da descoberta do navio pirata de forma visceral, quase tátil. Aquele sentimento imediato de quero sair agora com meus amigos para viver uma aventura assim que tanta gente relata ter sentido ao ver o filme, ele é gerado por essa combinação potente de estímulos audiovisuais. O livro nos coloca na cabeça do Mike, o que é valioso, concordo. Mas o filme nos coloca dentro da aventura de uma maneira mais sensorial, mais coletiva, permitindo acompanhar as reações de todo o grupo meio que simultaneamente. A intimidade do livro tem seu mérito, sem dúvida, mas o dinamismo e o impacto sensorial do filme são, para mim, mais representativos do espírito Goonie por excelência. E como fica o legado, né? A forma como a gente revisita essa história ao longo do tempo. O livro ele oferece uma oportunidade única para uma apreciação mais calma, mais detalhada, permite absorver nuances do diálogo, da ambientação, das próprias reflexões do Mike, que podem passar despercebidas na velocidade, no fluxo de informações do filme. A própria existência de edições especiais, caprichadas, com capa dura, mapas, pôsteres, como aquelas que as fontes citam, isso sinaliza que o livro conquistou seu espaço não como um mero produto derivado ou promocional, mas como um artefato cultural respeitado por direito próprio. É uma passa valiosa para os fãs que desejam se aprofundar, explorar camadas adicionais desse universo. É uma forma de manter a história viva na estante, permitindo redescobertas a cada nova leitura, consolidando os Goonies como um marco da cultura dos anos 80 que, de fato, transcende a tela. Uhum. No entanto, é preciso reconhecer que o verdadeiro ícone cultural, aquele que está indelevelmente gravado no imaginário coletivo, que foi imortalizado por incontáveis reprises na sessão da tarde e que é celebrado geração após geração como um símbolo dos anos 80, esse ícone é o filme. O livro, tecnicamente, é uma novelização, por mais bem executada que seja, e eu reconheço o mérito do trabalho do James Caan, ele nasceu e vive à sombra do impacto avassalador do filme. A experiência visual e auditiva do filme, os rostos dos atores que se tornaram sinônimos eternos de Mike, Bocão, Data, Gordo, Brand, Andy e Steph, a trilha sonora que a gente reconhece nos primeiros acordes, a própria textura granulada da imagem que evoca a nostalgia, tudo isso compõe a memória afetiva primordial que a vasta maioria das pessoas tem de Os Goonies. O livro pode enriquecer essa memória, com detalhes, com perspectivas internas, mas dificilmente ele consegue substituí-la ou ter um mesmo peso cultural. Ele oferece aprofundamento, sim, mas o filme oferece a experiência seminal, icônica e, para muitos, insubstituível que definiu o que Os Goonies representa. Bom, finalizando então a minha posição, eu reafirmo que a novelização de Os Goonies pelo James Caan
transcende e muito uma simples transposição do roteiro. É uma obra com uma voz narrativa própria e marcante, a do Mike, que nos proporciona uma profundidade psicológica e um desenvolvimento de personagens que o meio cinematográfico, por suas próprias características, não explora com a mesma minúcia. As cenas adicionais e o epílogo não são meros apêndices, não. São elementos que conferem maior coesão e completude à trama, tornando o livro quase uma versão do diretor da história. Para mim, é uma leitura que não apenas acompanha, mas genuinamente expande o universo do filme, oferecendo uma perspectiva única, íntima e valiosa para qualquer fã que deseja revisitar as Docas Gunn e a caça ao tesouro de Willy Caolho com um olhar renovado, mais profundo. Captura de forma literária a essência vibrante da aventura juvenil dos anos 80. E eu concluo reforçando meu argumento de que, embora o livro do James Caan apresente particularidades interessantes à perspectiva interna do Mike, a inclusão de cenas cortadas que certamente vão agradar aos fãs mais devotados em busca de cada detalhe do universo Goonie, o filme de 1985 permanece como a manifestação definitiva e, sem dúvida, mais impactante desta aventura. A combinação de magia visual, ritmo envolvente, dinâmica carismática entre os personagens e a inconfundível atmosfera nostálgica dos anos 80 é capturada de maneira mais potente e duradoura na tela. A essência da amizade sob pressão, da aventura contra o relógio e daquele maravilhamento quase infantil diante do desconhecido, tudo isso está perfeitamente encapsulado na obra cinematográfica concebida por Donner, Spielberg e Columbus. O livro serve como uma companhia agradável e, por vezes, esclarecedora para essa experiência central, mas ele não se revela essencialmente transformador ou necessário para aprender o verdadeiro coração pulsante da história dos Goonies. Apesar das nossas perspectivas distintas sobre qual formato oferece a experiência mais completa ou essencial, né? Acho que a gente concorda plenamente sobre a força e o apelo atemporal desta narrativa. Os Goonies, seja nas páginas do livro ou nos frames do filme, continua sendo um retrato poderoso da aventura na juventude, da lealdade entre amigos e daquele espírito indomável tão característico dos anos 80. Sem dúvida alguma. Ambas as mídias, com suas forças e abordagens particulares, oferecem janelas válidas para esse universo tão querido por tantos. Talvez a verdadeira riqueza resida justamente na possibilidade de explorar ambas, percebendo como a mesma história pode ser contada e, principalmente, sentida de maneiras diferentes. A decisão sobre qual formato ressoa mais profundamente ou se ambos coexistem com igual importância na memória afetiva de cada um, bom, isso a gente deixa para a reflexão de quem nos ouve.